A ti bendirei pra sempre.
seja o Senhor. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um tempo aqui de oração, né? E também de meditação. Pensar um pouquinho sobre os Salmos. Nós temos estudado este livro aqui nas últimas semanas, aprendendo a amar os Salmos. Então hoje a gente vai olhar para o capítulo 3, tá joia? O título do capítulo 3 é A Dificuldade com os Salmos. Você acha que tem dificuldade com os Salmos? Então o autor aponta aqui algumas dificuldades, né? E ele começa o estudo ali dizendo que se há tanta riqueza nos Salmos, por que tantos de nós, né, tantos cristãos, né, não têm valorizado os Salmos, né? E ele está dizendo que a igreja no passado, ela valorizava mais os Salmos. E ele apresenta algumas razões aqui, porque ele entende que os Salmos não têm sido tão valorizados como eram no passado, né? A primeira razão que ele coloca é o decrescente uso da versão King James da Bíblia. Então, ele está colocando como uma primeira razão aqui que o desuso dessa versão aqui, então parece que com o desuso as pessoas pararam de olhar para os Salmos como eles olhavam quando essa visão era mais usada, né? Aquela poesia não foi efetivamente substituída para muitos cristãos contemporâneos. Então ele apresenta como uma razão o desuso de uma versão da Bíblia. A segunda razão que ele coloca é a omissão de muitos cristãos dos nossos dias em estudar os Salmos, né? Em conhecer os Salmos. Então poucos são os cristãos que, por exemplo, ainda cantam os Salmos. Então ele está dizendo, olha, a igreja cantava mais os Salmos. E provavelmente ele está querendo dizer que, assim, através da música, né, os Salmos são músicas, são canções, através de olhar para a letra ali também, colocar em melodia e cantar, e que isso ajudava também a igreja a estar relembrando, né, tendo os salmos mais na mente. Então antes eles eram mais cantados, e está ligando que a nossa geração agora não tem cantado. Quando eu era criança, eu lembro que realmente, pelo menos na minha experiência, ali era mais cantado do que é cantado hoje os salmos, né? Os grupos musicais, que não eram muitos, eles produziam salmos. Então, eu me lembro, Vencedores por Cristo, eles cantavam alguns salmos, eu trouxe até o violão aqui para relembrar com alguns aí do passado, só algumas partinhas aqui. Então, por exemplo, você tem salmos assim, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. E por aí vai, né? Então esse é o Salmo 40, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Isso a gente tem cantado, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as... É bom ensaiar antes da gente cantar, né? É só um exemplo para vocês. Me lembrei de um outro salmo, também era muito cantado na igreja, era aquele assim, ó. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado.
quando então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. E aí, volta de novo, outra estrofe, né? Salmo 32, versículos ali, acho que 2 ou 3, 3 e 4, por ali. Então, eu lembro dessas músicas, eu lembro que a igreja cantava esses salmos. Acho que a gente tem cantado salmos também, eu acho que depende também muito da igreja local, né? Mas eu acho que o que o autor está querendo dizer é que, de uma maneira geral, hoje não se canta mais os salmos, e isso também acaba sendo um fator em que os salmos eram mais usados, né, através da música, mais usados antigamente. Então, hoje não tem sido tão usado assim na área da música, o que não torna os salmos tão assim lembrado pela igreja, de maneira geral. A outra razão que ele coloca é a complexidade dos salmos. A literatura poética, a interpretação da poesia pode ser complicada, e muitas vezes é mesmo, e isso pode ser um fator que tem desanimado alguns a irem mais para os salmos, né? Então ele cita aqui, ele dá um exemplo no livro do Salmo 95. Então ele menciona assim, olha, o salmista, no Salmo 95, ele começa com um júbilo, dos versículos 1 até o versículo 7, ele começa com um júbilo, e depois parece que, de repente, aquilo se torna uma advertência, e, de repente, isso pode ser algo complicado de se entender porque que o autor bíblico faz dessa maneira, né? Então, a gente lê no Salmo 95, se você puder dar uma olhadinha aí para entender melhor o que o autor tá dizendo, eu vou passar para os irmãos aqui também, eu ler com os irmãos aqui também. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sob os seus cuidados. Então, adoração, então ele está direcionando para corações adoradores. E aí, ainda no final do versículo 7, o salmista escreve: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo cujo coração se desvia, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. E termina o salmo, né? Então, ainda que o autor não dê explicações, eu procurei, né, olhar o que alguns intérpretes dizem sobre esse salmo, e muito daquilo que eu encontrei foi que o salmo ele é dirigido a dois grupos de pessoas, e são aqueles, o primeiro grupo, um grupo daqueles que adoram ao Senhor, então é um convite à adoração àqueles que já são adoradores, pessoas que se alegravam no Senhor, então um encorajamento ali, a prostração, né, diante do Senhor, aqueles que já reconhecem Ele como Senhor, que têm se apresentado humildemente diante dele, e depois na outra metade do Salmo, ali na outra parte do Salmo, parece que ele se dirige aos que estão resistentes, ou que apresentam corações resistentes diante do Senhor, dando o exemplo que no meio do povo de Israel havia essa resistência também no passado. Então, ainda que eles tivessem motivos para louvar ao Senhor,
tinham corações duros, né? Então, na aplicação, o salmo poderia ser aplicado a também grupos, que aqueles que estão com o coração bem perto do Senhor, de adoradores, e aqueles que têm apresentado um coração rebelde, né? Então, assim, tem mudanças dentro dos salmos, algumas vezes parece que de maneira imprevisível. Há declarações e logo depois petições. Algumas vezes a gente vê no salmo também o autor, o salmista se referindo a Deus como ele, né? O Senhor, e depois já falando para o Senhor, dirigindo a ele como tu, né? Então, o leitor pode não entender o que está acontecendo, ter dificuldade ali com a linguagem de poesia também. Então, ele coloca aqui como terceira razão a complexidade na interpretação dos salmos, e essa razão, então, pode também colaborar com o desuso dos salmos, a pouca visitação aos salmos, o desejo de estar com os salmos, né? Quarta razão, a natureza de boa parte do trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico contém muita coisa profunda, mas não raro é um tanto inacessível e não muito útil ao iniciante. Então ele coloca como quarta razão essa da maneira como tem se desenvolvido o trabalho acadêmico em cima dos salmos, né? Que acaba se tornando um material inacessível ao cristão comum, né, que procura apenas olhar para a sua Bíblia, estudar a sua Bíblia. Então esse material acadêmico não chegando pode ser que ajuda na interpretação dos salmos, pode não ser tão de fácil acessibilidade. Então esse é o quarto argumento dele aqui. E o último, a quinta razão, a organização aparentemente aleatória do saltério. Então, alguns batendo o olho ali nos 150 salmos, podem pensar que alguém pegou esses 150 salmos e o misturou ali, então não tem ligação nenhuma, então não tem uma estrutura que vai conduzindo a um pensamento, né? Então ele coloca essa como uma das razões também, que parece que os salmos foram de qualquer maneira lançados ali. E a gente vai inclusive ver no estudo desse livro, no decorrer dos estudos aqui, que as coisas não são assim, né? Vai ser apresentada a maneira como existe essa organização que acontece ali na distribuição dos salmos, né? Então o objetivo desse livro, o autor diz, é levar os cristãos a um novo nível de compreensão e apreciação dos salmos, para que possam compreender melhor e assim gostar mais dos salmos, né? Os salmos, eles são como uma mina que mesmo antes de nós cavarmos, nós já conseguimos encontrar preciosidades por ali, mas à medida que a gente vai cavando e cavando mais, então nós vamos encontrando mais e mais. Então a chave é a escavação dia a dia nos salmos. E é citado aqui, Salmo 1, versículo 2, ali aquela frase, na tua lei medita dia e noite, que é aquela ideia de estar sempre em contato com os salmos, né? De manter na nossa mente sempre manter no nosso coração e na nossa boca também os salmos, pensando, cantando os salmos, né? Então todo cristão será mais abençoado quanto maior for o seu esforço, a dedicação em voltar, estudar e meditar nos salmos, e o cristão será sempre muito e muito edificado. Então esse é o nosso estudo aqui, né? Ele não é um estudo tão devocional, ele apresenta essas razões que mostram as dificuldades aí com os salmos. Então é isso que o autor nos passa hoje, eu estou passando para os irmãos aqui. Mas só para, já que nós estamos com o violão na mão aqui, e o autor passou para a gente a informação de que parece que nós não temos cantado muito os salmos, enquanto eu pensava sobre isso, estava lembrando desse salmo aqui, ó, o 84, ó. Talvez você conheça e conheça a música também. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor do
dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Mais duas estrofes ainda nessa música aqui, tá? Mas nós vamos encerrando por aqui. Depois você leia lá o Salmo 84, essa música aqui. Se você quiser ouvir a música inteira, procura lá João Alexandre, Salmo 84 e outros também que gravaram. Tá joia? Então, fique com o Senhor, tenha um bom tempo de oração em família. Um abração a todos, que Deus os abençoe.